Boa noite aos irmãos. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 3. Pode se assentar, irmãos. Neemias, capítulo 3. Você que está em casa, seja abençoado nessa noite pelo poder da palavra de Deus. Fique aí, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Neemias, capítulo 3. Eu estou na tradução revista, Almeida Revista Atualizada, João. Não sei, não está aparecendo aí mais? Eu acho que é essa. Glória a Jesus. Eu vou pedir para pôr na televisão a mesma tradução para ficar fácil. Diz assim a palavra de Deus. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesalel, cujo ao lado reparou Zadok, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas. Juntos deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadom, Merenotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Verso de número 20. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Versículo 32. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida nessa noite, e queremos pedir ao Senhor que fale conosco, edifique a nossa fé, fortaleça o nosso coração em Ti, e tudo aquilo que está contido nesse texto possa servir de reflexão, exortação e encorajamento para o Teu povo. Me dê sabedoria, graça para transmitir aquilo que o Senhor deseja, Pai. Nós oramos assim e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando da exposição do livro de Neemias. Todos os domingos estamos aqui estudando os capítulos de Neemias. E hoje chegou o capítulo 3. Eu confesso que eu vim com a intenção de ler o capítulo inteiro. Mas é 32 versículos, aí eu separei os versículos que são essenciais. E você vai observar que todos esses versículos contam como que cada pessoa, cada família, cada integrante da reconstrução dos muros trabalharam na reconstrução dos muros daquele tempo. Então o capítulo 3, ele mostra para nós que vários tipos de pessoas
se envolveram na reconstrução dos muros. A gente vai perceber dentro desse capítulo que muitas pessoas se envolveram. Tem muitos nomes aqui diferentes que são mencionados. E por que Neemias, ele gasta talvez um capítulo para falar dessas pessoas? Durante 32 versículos do capítulo 3, Neemias ele descreve, Neemias relata, Neemias fala acerca dos homens e quais eram os homens que trabalharam na reedificação dos muros. Lembra? O capítulo 1, Neemias recebe a notícia de como estava Jerusalém. Ele se assenta, chora, lamenta, jejua e confessa os pecados do povo diante de Deus. O capítulo 2, 4 meses se passaram, Neemias tem uma oportunidade de falar de como estava a sua cidade diante do rei. E ali ele fala para o rei, Deus dá a ele direção, cartas para ele ir para a sua cidade e reconstruir os muros. Depois ele chega na sua cidade, ele averigua tudo que está acontecendo na sua cidade. E o capítulo 3 marca o início da reconstrução dos muros em Jerusalém. Eu achei interessante, porque às vezes a gente olha, para que fala tantos nomes? Quando a gente vai ler crônicas, você vê muitos nomes, você pega lá a genealogia e fala filho de e tal, e filho de dali, e filho daqui, e começa a falar um tanto de nome. E por que esse capítulo aqui está contido nesse livro? Será que ele é tão inspirador assim? Se Neemias só relatou quais os nomes e quem eram as pessoas que trabalhavam e quais os lugares que eles recomeçaram a reconstrução? E a primeira coisa que nós podemos tirar de lição é, talvez nós olhamos para um capítulo como esse e pensamos, o que nós vamos aprender com isso aqui? De fato, tem sim muita coisa para nos ensinar. De fato, podemos olhar para esse texto do capítulo 3 e tirar lições preciosas para o nosso coração. Talvez a primeira pergunta que vem, para que descreveria esse capítulo dentro desse livro, se só falou de nome? Porque quem estava na reconstrução dos muros foram mencionados por Neemias. É interessante a gente notar, porque quem estava mais interessado nisso aqui não eram os irmãos e nem queriam aparecer de saber o que estava acontecendo, mas o próprio Deus. O próprio Deus mostra para nós, e ele serve de exemplos, que eles contribuíram na obra de Deus, eles trabalharam na obra de Deus, eles serviram na obra de Deus. E por que está escrito aqui? Porque a gente aprende que tudo que fazemos diante de Deus está escrito diante de Deus como seu memorial. Meu irmão, nada fica esquecido diante de Deus. Existe um memorial diante do Senhor, e tudo aquilo que fazemos ao Senhor está escrito. Esse capítulo 3 então narra o início, o começo da reedificação dos muros de Jerusalém. E podemos aqui tirar algumas lições importantíssimas dentro de alguns versículos que nós lemos. A primeira é o versículo 1. Neemias capítulo 3, versículo 1, que diz: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, e consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Olha o versículo 1, ele tem algumas lições para nos ensinar. Quem se dispõe aí? O sacerdote Eliasibe. Por que então o sacerdote Eliasibe se dispôs a reconstruir os muros?
todos estavam com a função de reconstruir os muros de Jerusalém. Eu acho bonito isso, eu acho interessante isso, porque os sacerdotes poderiam estar lá no templo, os sacerdotes poderiam estar cuidando nas coisas religiosas dentro do templo, e eles poderiam muito bem dizer: não, cuida do trabalho, porque nós vamos cuidar das coisas espirituais. Mas não acontece isso. Os sacerdotes aparecem no topo da lista, sabe por quê? Porque líder, que é verdadeiramente líder, ele se dispõe para trabalhar. Líder, verdadeiramente líder, se dispõe para fazer aquilo que é para ser feito. Jesus, certa feita, vai dizer em João capítulo 13: vós bem sabeis que eu sou mestre e Senhor. Vocês sabem disso, e vocês dizem isso, mas eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés. Agora eu dou um recado para vocês: vós deveis lavar os pés um dos outros. Que legal, temos a reconstrução dos muros, e os sacerdotes dentro da igreja parados, os sacerdotes dentro da igreja cuidando das coisas relacionadas ao reino de Deus, e a mão na obra, a mão na massa, nada. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Se nós queremos viver um avivamento, primeiro precisa partir de mim, que sou o sacerdote de Deus, para a reconstrução de algo. Se o pastor Marcel convida vocês para jejum, para oração, para o tempo de santificação, e nenhum dia eu apareço nesse tempo, que poder tem nisso? Se eu chamo vocês para ir para o evangelismo, se eu chamo vocês para visita, e eu mesmo não vou, eu incentivo, mas eu não faço parte, tem alguma coisa errada comigo? Porque sacerdote que é sacerdote, ele cuida sim das coisas espirituais, mas quando é necessário, ele vira um traço de massa para levantar uma coluna. Quando é necessário, ele carrega um carrinho de terra também. Ele pega um saco de cimento, ele pega a argamassa, ele põe a mão na massa. Sabe por quê? A obra não é do pastor, a obra não é do sacerdote, a obra é de Deus. E quando nós envolvemos e fazemos para Deus, sabemos que Deus será glorificado naquilo que fazemos. E nós podemos aprender aqui com Eliasibe, que ele se dispõe, e não só ele se dispôs, mas os seus irmãos, ou seja, aqueles que eram da classe sacerdotal, também se envolveram no trabalho. Isso fala para a liderança, não somente a liderança que aponta o caminho e fica lá naquele caminho, não, mas nós apontamos caminho e vamos juntos, e seguimos juntos. Nós sabemos o que é para ser feito, mas nós fazemos também. Nós não somos aquelas pessoas que estão do lado de fora do problema apontando uma solução e não caminhamos para solucionar aquele problema. Não, nós somos parte da solução. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que mais tarde, olha que interessante, se você olhar Neemias capítulo 13, do versículo 4 em diante, Eliasibe, ele se junta com Tobias, que era um dos inimigos de Deus, do povo de Deus. E aqui Eliasibe, no início ele está na reconstrução, lá no final do livro ele está se opondo a Neemias. Olha que doideira isso aí. Sabe o que é isso, irmão? A gente pode tirar uma lição também interessante. Tem pessoas hoje que estão te ajudando a reedificar algo, mas lá na frente elas não vão poder estar perto de você, ou elas não estarão mais perto de você. Tem pessoas que foram bênção na sua vida, tem pessoas que Deus usou para pregar o evangelho para você, para levar você para a igreja, pagou o preço de oração, e aqui na frente ela já não está caminhando mais com você. Lá na frente elas foram para um outro caminho. E o que eu achei interessante dentro desse texto, olhando, Eliasibe é o primeiro aí, ele trabalha junto com seus irmãos, ele lá no final da vida, ele vai, no final do livro, ele vai se opor ao trabalho, a Neemias, a tudo aquilo que estava acontecendo. Então não quer dizer, irmãos, olha só, não quer dizer que aqueles que estão aqui hoje vão cruzar a linha de chegada com a gente.
E não quer dizer que aqueles que nós estamos ceando hoje vão cear com a gente no céu. Isso é muito sério. Que nem todos aqueles que estão ceando ao nosso lado aqui vão cear com a gente na glória. Podem se perder, podem entrar por algum caminho errado. E isso traz reflexão. E o que eu achei interessante também no versículo 1, pode deixar ele aberto aí no verso 1, que diz que eles restauraram a porta das ovelhas. Olha que interessante. Eles restauram a porta no qual entrava os animais para o sacrifício. Primeira porta que inicia a reconstrução é a porta das ovelhas, nos quais passavam os animais para a entrada do sacrifício. Ou seja, todos os animais para ir para o templo, para oferecer o sacrifício, passava por essa porta. E é interessante que é a única porta que vai mencionar e consagraram-na. Nenhuma outra porta tem a consagração, mas aquilo que os sacerdotes fazem, eles reconstroem aquela porta e consagram a porta, porque todo mundo que ia passar ali com o intuito de adorar. Todo mundo que passava por aquela porta ia passar ali com o intuito de ir ao templo. Então aquela porta foi consagrada por esse motivo. E algum comentarista, eu lendo sobre esse versículo, achei maravilhoso que também é a única porta que não menciona ferrolho nem tranca. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que a reconstrução das portas, dos muros de Jerusalém, todas elas haviam ferrolhos e trancas, e falavam dessa reconstrução dos ferrolhos e das trancas. Essa aí, a porta das ovelhas, é a única que não fala disso. Vocês lembram o que Jesus disse? Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, achará pastagem. Olha que maravilhosa a Bíblia. Quem entra por ele, achará pastagem. E essa porta, ela apontando para Jesus, ele está dizendo assim: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim, achará pastagem, alimento seguro. E sabe por que a Bíblia não relata que ela tem ferrolho e nem tranca? Porque ela sempre está aberta. A porta das ovelhas sempre estará aberta. O pecador mais terrível, o assassino, o adúltero, o cachaceiro, aquela pessoa que te faz raiva lá no trabalho, que dá vontade de esganar ele, aquela pessoa lá na sua família, o seu esposo, a sua esposa, talvez ele está nas outras portas, e essas portas estão todas fechadas. Continua lá, firme com Jesus. Ele vem numa porta e ele bate, e essa porta está fechada. Ele vem na outra porta tentando achar solução para a vida dele, e essa porta está fechada. Ele bate na outra porta. Quantas vezes nós batemos cabeça nessa vida, procurando entrar por uma porta que ia solucionar nossos problemas? Aí teve um dia que a gente entrou pela porta das ovelhas, ela sempre permanece aberta. A gente encontrou essa porta. Tem alguém aqui igual o seu Celeste que levantou a mão lá, falou: eu encontrei essa porta. Tem mais alguém aqui que encontrou essa porta? Nós estamos aqui hoje porque nós batemos em tanta porta, estava fechada, mas nós encontramos a porta das ovelhas. Ela sempre está aberta ao pecador mais vil chegar e entrar por ela e encontrar alimento. Então a primeira porta a ser reconstruída é a porta das ovelhas, apontando assim: o caminho da salvação está aberto. Fale para o irmão que está do seu lado: a porta das ovelhas está aberta. Olha o versículo 2. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Versículo 5. Ao lado destes repararam os tecoítas. Versículo 7. Junto deles trabalharam Melatias de Beonita e Jadom, Merenotita, homens de Gibeão e de Mispa.
Agora olha que interessante, no verso 2, do verso 5 e verso 7, mostram que vieram pessoas de todos os lados para a reconstrução dos muros. Vem gente de Jericó, vem os tecoítas. A região dos tecoítas era 18 quilômetros de Jerusalém. Vem gente gibeonita, vem pessoas de Mispa, vem gente de todo lado. E eles pegaram firme no trabalho. E olhando isso, observando isso, eu comecei a perceber o tanto que Deus é maravilhoso. Porque na reconstrução dos muros, irmãos, Deus vai levantar pessoas que talvez você nem conhece. Para reconstruir as coisas, muitas vezes Deus vai levantar pessoas que não são ligadas a você, não estão perto de você, não podem trazer nenhuma influência, e você vai olhar de onde você é, de onde você está vindo. É pessoa de Jericó, é pessoa de Gibeonita, é o de Mispa, todo lado vem gente, sabe por quê? O mais interessado na restauração dos muros, eu torno a falar, não somos nós, é o próprio Deus. O mais interessado em restaurar a sua vida é Deus nessa noite. O mais interessado, irmãos, de restaurar o seu coração nessa noite é o próprio Deus. E sabe o que eu acho maravilhoso dentro dessa palavra? Deus levanta quem Ele quer. Vem pessoa do sul, vem pessoa do oeste, vem pessoa do nordeste, mas vem gente. Eu tenho uma boa notícia para te dar aqui nessa noite. Vai vir gente para te ajudar na reconstrução dos muros. Deus vai colocar pessoas ao seu lado, você não vai nem entender de onde você está vindo, de onde você veio, de onde você apareceu, e pessoas vão trazer bênção para a sua vida, porque Deus vai enviar esse tipo de gente para te ajudar. Vocês lembram de Elias? Estava deitado lá no deserto, pedindo a morte. Aí quem vem alimentar ele? O corvo. O corvo trazer carne. O corvo é carnívoro. Por que então o corvo não comeu aquela carne? Irmão, fica tranquilo, que o que é para você é seu. Corvo nenhum toca. Se Deus liberou a ordem do céu, vai vir gente para alimentar você, ajudar você, estudar você, capacitar você. E, meu irmão, é pessoas do nosso lado. Nós precisamos entender que vem gente de todo lado para nos ajudar, quando estamos na reconstrução e no centro da vontade de Deus. Mas olha o verso 5. Ao lado destes, repararam os tecoítas. Agora olha o que vai dizer no versículo, na parte B. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Olha que interessante, irmãos. Os tecoístas vêm para a restauração dos muros, certo? Agora os nobres de Tecoa não quiseram. Tem gente que se acha tão importante que não envolve na restauração dos muros. Tem gente que se acha tão importante na igreja que ele não se envolve naquilo que é para ser envolvido. E eu ouvi um testemunho um dia que me impactou muito, de um juiz que converteu ao evangelho. E juiz, né? A gente tem até medo de falar, o cara, ó, que aquele ali é juiz, hein? Tem até medo de ir lá pegar na mão dele. Será que ele vai me repreender? A gente tem aquele respeito. Aí ele se converteu. Aí mandaram o juiz lavar o banheiro da igreja. Aí a pessoa chegou e falou assim: "Oi, você é juiz lavando o banheiro da igreja? Como é que funciona isso?" O juiz é juiz no fórum, na igreja ele é servo. Tem autoridade, sim, respeitamos ele, mas na igreja ele é igual a todo mundo. Aí as pessoas olham e falam assim: "Não, mas não toca nesse homem não." Irmãos, quando estamos na reconstrução dos muros, tem gente que olha e se acha tão importante e diz assim: não precisa envolver com isso aí não. Quem sabe você está na reconstrução dos muros, você está se sentindo como esses nobres aí. Não, irmãos, lá na minha empresa eu dou ordem, aqui na igreja eu posso dar também? Não. Ah, porque lá na minha casa eu faço e desfaço. Na sua casa, na igreja não é sua casa.
O texto vai dizer, irmãos, que pessoas olharam para aquilo que estava acontecendo e não se entusiasmaram com a reconstrução, porque eles são bons demais para se envolver. E tem gente que acha bom demais para não se envolver. Tem gente que acha capaz demais para não se envolver. Irmãos, na igreja o único que tem que aparecer é Deus, é o Senhor Jesus, e todos nós nos submetemos à sua vontade. E quando nós nos assentamos aqui para ser igreja de Deus, não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem nada. Nós somos os servos de Deus, a Assembleia Solene de Deus, e quando Jesus voltar, nós subiremos com Ele para estar com Ele eternamente. Tem pessoas que estão olhando o serviço, o trabalho, estão dizendo, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. Não, irmãos, aqui na igreja você é servo, como Paulo diz, dentre os apóstolos eu sou o menor. Embora ele fosse o mais top, né? A gente sabe disso, que o cara era diferenciado. Aí quando ele vai falar, ele vai dizer, dos pecadores eu sou um dos principais, dos apóstolos eu sou o menor. Paulo sempre está se colocando de baixo, sabe por quê? Quando se trata do reino de Deus, irmãos, nós somos menores, pequenos, e não há ninguém aqui que possa bater no peito e falar assim, eu não preciso me envolver nessa reconstrução, eu não preciso me envolver nesse trabalho, eu não preciso envolver nessa obra, eu não preciso trabalhar nisso. Todos nós precisamos envolver, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Fale com o irmão que está do seu lado, se envolva, porque a obra é de Deus. Olha outro texto, versículo 20. E alguns versículos que eu tirei de lição aqui para nós, irmãos, para nossa edificação. Olha que interessante. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Sabe o que está dizendo aí? Esse grande ardor, ele chegou a suar. Essa palavra ardor aí, é que ele, como se fosse assim, ele ficou vermelho, igual o pastor Marcelo. Trabalhou tanto, as bochechas até vermelhas. Ele ficou incandescente. E ele, trazendo esse ardor aí, desse texto, é que ele trabalhou incansavelmente até suar. E aqui a gente pode tirar lição também, porque na igreja tem pessoas como esse homem, que trabalha mais do que as outras. Esse homem, ele trabalhou incansavelmente, ele chegou a ficar exausto. Essa tradução do ardor aí, ele trabalhou tanto, e ele trabalhou com mais afinco do que os outros. Será que nós não estamos vivendo assim, irmãos? Olhando para as pessoas trabalharem, vendo elas suarem a camisa, estamos com os braços cruzados? Será que pessoas não estão trabalhando demais, suando? O rosto está ficando quente, está vermelho, está suando tudo, e tem pessoas sentadas? Meditando sobre isso, irmãos. Pastor, eu não sou líder de célula, eu não sou anfitrião da célula. Irmão, mas você pode chegar mais cedo e arrumar as cadeiras. Você pode no final da célula ajudar a arrumar as cadeiras. Pastor, eu não sei cozinhar, mas você sabe lavar prato? Quando tem cozinha na igreja, vai lá lavar uma panela. E às vezes a gente olha as pessoas que estão trabalhando, queimando calorias na obra de Deus, estamos de fora olhando elas trabalharem, porque o que importa é ser o crente 3S: salvo, sentado e satisfeito. Será que isso dá para nós, irmãos? Nós estamos salvos, fomos alcançados pela cruz, estamos sentados no banco da igreja, com tanta obra para fazer, pessoas suando a camisa, dando sangue, morrendo pelo evangelho, pregando o evangelho.
E nós, satisfeitos? Nós estamos satisfeitos com o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós na cruz? Irmãos, eu não trabalho no reino de Deus para receber a aprovação de Deus. Eu trabalho no reino de Deus porque o Senhor me conquistou e Ele me salvou. E o mínimo que eu posso fazer é trabalhar e me envolver como gratidão ao Senhor pela obra que Ele fez na minha vida, irmãos. Às vezes a gente tem isso na nossa vida, esse mérito. A gente está estudando isso na escola dominical, tendo a oportunidade, vem para a escola dominical aprender isso. A gente está falando do livro de Gálatas, e às vezes as pessoas pensam que é pelos méritos, é a gente fazer, e a gente está isso encucado na nossa mente. Irmão, não é você fazer, nós fazemos porque fomos alcançados por Deus. Às vezes a gente pensa assim: eu vou trabalhar, eu vou fazer aquilo outro para ser aprovado. Não, você está errado. Nenhuma pessoa será aprovada pelo trabalho, porque quando nós somos aprovados pelo trabalho, anula-se a cruz de Cristo. Pastor, mas então eu posso ficar de boa? Não, porque quem foi alcançado não fica sentado. Quem foi alcançado, ele não está satisfeito. Quem foi alcançado, ele não está de boa, olhando o que tem para fazer e falando assim: deixa para os meus irmãos. Não. Aquele que foi alcançado faz de fraco para ganhar o fraco. Aquele que foi alcançado faz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Aquele que foi alcançado, ele mostra para nós que o que importa é cumprir o chamado que Deus deu a ele. Eu falei isso hoje pela manhã na reunião com os líderes, e muitas pessoas pensam, irmãos, que avivamento é a gente, lotar um estádio, lotar a igreja, e daqui uns dias a gente põe cadeira ali do lado de fora e vai pôr um telão. Aí a igreja está vivendo um avivamento. Avivamento, irmãos, é quando você, guarda isso, pessoalmente com Deus, vive uma vida piedosa, vive uma vida de oração, vive uma vida de santificação. Pastor, mas minha igreja não está em avivamento. Mas você está? Porque a gente fala: o povo está frio, mas e você está quente? Ah, mas o povo está devagar e você está andando rápido. Ah, mas o povo não visita mais, você tem visitado. Ah, mas o povo não vai para monte mais e você tem ido. Então a gente olha toda essa questão e pensa que avivamento é quando Deus tomar todo mundo aqui, ficar todo mundo pulando, falando isso. Isso não é avivamento, irmãos. Avivamento é quando você vive algo pessoal com Deus e vive uma vida de temor, de amor, de santidade ao seu Criador. Você olha para a cruz e fala assim: a cruz é suficiente porque ela me encanta. A cruz é suficiente porque ela me apaixona todos os dias. Avivamento é quando você acorda todas as manhãs apaixonado, desejoso por mais de Deus. Baruque, ele mostra que esse homem, ele traz para nós isso, essa verdade. Nós precisamos entender, irmãos, que quanto mais eu me dispor, quanto mais eu fizer, não é para conquistar nada, mas isso é fruto da minha gratidão com Deus. E a gente tem a aplicação desse livro, que apresenta muitas lições para nós. E eu quero trazer essa aplicação aqui. Primeira lição que a gente pode aprender com o capítulo 3. Quando se trata da obra do Senhor, não há espaço para espectadores. Fale para a pessoa que está do seu lado. Quando se trata da obra de Deus, não há espaço para espectadores. Primeira lição e aplicação aqui. Na obra de Deus, todos precisam envolver. Tem espaço para você.
Tem gente que se sente tão insignificante, né? Ah, mas eu não sou tão insignificante. Não tem espaço para você sim. Né, Alice? Tem lá no Ministério Infantil. O João e a Letícia tem aí na mídia da igreja, colocar esses versículos aí, os louvores. Quem sabe mexer no celular, tem lugar. Tem espaço lá na sua cela. Tem espaço para você ajudar alguém. Irmãos, sabe por que eu fico, às vezes, pensativo sobre a igreja de Deus? Porque às vezes na igreja de Deus tem muita gente que está à toa, e os poucos que estão trabalhando. Ou seja, é muita gente que não faz nada e pouca gente que faz tudo. Você pode olhar. Aqueles que entenderam o chamado, eles estão envolvidos. E a outra de fora. Você quer ficar de fora daquilo que Deus está fazendo? Nós não podemos ser aquela igreja onde muita gente não faz nada e tem pouca gente fazendo tudo. Não, há espaço para você. O reino de Deus te chama. Só que o grande problema é que a gente entende que ser usado é pegar microfone. É pegar o microfone e vir aqui na frente e cantar. Oh, não, é isso não. A gente entende que ser usado no reino de Deus é pregar uma mensagem na quinta ou no domingo ou na célula. Não é isso. É você fazer parte dia após dia daquilo que Deus está restaurando. É fazer parte da restauração na vida de pessoas. É visitar pessoas, é orar por pessoas, é abençoar pessoas, é fazer parte da restauração na vida de alguém. Nós precisamos entender isso, irmãos. Então a primeira lição que nós podemos tirar, que na obra de Deus não há lugar para espectadores. O grande problema que, você já viu aquele preguiçoso? Você talvez já trabalhou com algum desses? E ele é tão preguiçoso que ele contagia os outros. E é para todo mundo fazer e ele fica fazendo hora. Aí ele contamina a equipe. Aí a equipe no trabalho fala assim: esse cara fica mocegando, eu também vou mocegar. É assim no seu trabalho? Tem gente assim lá ou não? Tem gente. E no reino de Deus, quando você para, você está desmotivando alguém a continuar. Irmãos, no reino de Deus não. Envolva, trabalhe, faça. Eu acho interessante que todos se envolveram. E é a segunda lição que a gente pode tirar do texto, que esse capítulo cita o nome de 38 pessoas, 38 trabalhadores e 42 grupos diferentes. Olha que interessante. Tinha homens, tinha mulheres, tinha sacerdote, tinha governante, tinha artifício, profissionais. Gente de tudo quanto é jeito. Tudo estava envolvido. Agora pensa, uma igreja onde todos estão envolvidos. Desde o governante, desde o sacerdote, até o último escalão lá, está lá embaixo, mas está envolvido. Bênção. Talvez você ache que você é insignificante no reino de Deus, irmãos. O fato de você pegar a sua Bíblia, o fato de você estar firme na presença de Deus, vindo aos cultos, isso está falando com o seu vizinho, está mexendo com alguém na rua. Foguinho, pegar a bicicleta dele, sair lá da roça e vir, fala para muita gente isso. A gente precisa entender, irmãos, que o reino de Deus tem lugar para todo mundo e para todo tipo de gente. Aqui trabalhou na restauração tanto de gente, irmãos, e a gente precisa aprender isso. Às vezes a gente pensa que não há lugar, mas há lugar no reino de Deus para você. Terceira lição, Moody escreve que tem muita gente que pensa que na igreja é lugar de descanso. Eu achei interessante quando eu li sobre isso,
Porque Jesus ele vai dizer assim: eu sou a paz, eu vos dou a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Em outro texto Jesus diz, Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em vários textos, você vê o convite de Jesus, que você vai ter descanso para a sua alma, nas suas aflições, das suas lutas, das suas dificuldades, e realmente o Evangelho é esse convite. Se você entrou aqui atribulado hoje, Deus tem alívio para a sua alma. Talvez você entrou aqui triste, abatido, angustiado, Deus tem paz para o seu coração. Talvez você entrou com um problemão sem saber o que fazer, Deus tem a solução para a sua vida. Deus tem direção para o seu coração. Mas não fique só nisso. E tem gente que pensa, Jesus é o meu descanso, e o Shabat dessa pessoa vira a vida toda. O dia do descanso não é só o sábado, é todos. Irmãos, no reino de Deus nós precisamos aprender que precisamos arregaçar nossas mangas. Arregace as mangas e trabalhe. Na obra de Deus não tem lugar de descanso. Na obra de Deus não tem lugar para a gente ficar com os pés para cima. Vai trabalhar todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, eles vão se envolver nessa obra, e tem ainda obra para ser feita. Às vezes a gente olha e fala assim, está tudo organizado a igreja. Agora pensa, quanto mais pessoas envolverem, mais pessoas serão envolvidas e cuidadas. Por quê? Talvez os irmãos que estão perdendo 2 cultos lá em cima por domingo, se você se envolver, vai passar a perder um só. Eu não digo perder porque quando vai para a salinha não está perdendo, está ganhando, porque é o reino de Deus. A cantina, mesma coisa. A Kombi, mesma coisa, tem uma escala. Cada motorista, um domingo. Imagina se tiver 8 motoristas. O motorista vai andar na Kombi uma vez em 2 meses. É coisa simples que a gente não nota. A gente vem no culto, alimenta a palavra e agora eu vou embora. E sabe o que eu acho interessante da obra de Deus? É quanto mais você faz a obra de Deus, mais você fica satisfeito. Irmãos, a obra de Deus não é cansativa. O que cansa é a sua obra. O que cansa é você fazer para você. Mas quando você já reparou que você está em casa lá de boa e Deus vai e gera no seu coração o desejo de visitar alguém, aí você larga lá tudo de bom que você está vivendo e fala assim, eu vou ter que visitar a pessoa. Aí você vai lá com pesar no coração, entendendo ali que o Espírito Santo te mandou ir, porque você precisa sair daquela área. Aí quando você chega lá, você é renovado. Já aconteceu com você? Você vai visitar o hospital, você sai da sua zona de conforto, chega lá no hospital, você que é visitado. Os irmãos levantam aqui 5 horas da manhã, vai lá na policlínica, irmãos, para pregar uma palavra, entregar um lanche para os irmãos que estão indo para Muriaé, fazer exames, e ali, 5 horas da manhã é pesado, eu sei que é, mas irmãos, quando você vai, depois que você acaba, fala assim, meu Deus, que glória, alívio, Jesus é comigo, e Ele vem para renovar minhas forças, o meu dia, porque isso é a obra de Deus. E quanto mais você se envolver na obra de Deus, irmãos, mais ela se torna prazerosa. Nós precisamos aprender isso. 4ª lição, repare que todos estavam envolvidos no mesmo propósito. Todos que estavam na reconstrução dos muros, irmãos, estavam aplicados no trabalho. Isso me faz lembrar a igreja primitiva, né? Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. E ali a gente pode aprender, irmãos, que aquela igreja crescia porque eles partiam pão de casa em casa. Cada alma havia temor. Os que iam acrescentados, eles estavam sendo acrescentados e eram introduzidos na igreja. Sabe, eu olho para isso e reparo que todos aqueles que estavam trabalhando na reconstrução do muro estavam no mesmo propósito. E o capítulo 4
ele marca uma grande oposição àqueles homens que estavam trabalhando com fervor na obra de Deus. Para encerrar, eu quero dizer para você, tem muito trabalho na obra de Deus. Tem muita coisa para ser reconstruída. Tem muita coisa para nós botarmos no lugar. Nessa semana vamos iniciar essa oração de 6 da manhã, 9, meio-dia, 3 horas, 18, 21 horas. Venha, faça parte desse mover de jejum, oração e consagração ao Senhor. 21 dias de consagração e jejum diante do Deus dos céus. Todas as segundas haverá ensaio para os homens, amanhã os homens, né? Depois as mulheres, as crianças. Mas se envolva naquilo que Deus está te chamando. Você é importante na reconstrução dos muros de Jerusalém. Entenda que o Senhor te chama para fazer parte. E o meu desejo é que você não fique de fora. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Fala isso com o irmão que está do seu lado. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero convidar os diáconos. Quero convidar o louvor também. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, irmãos, pelo pão, pelo suco de uva, que representam, aqui é uma representação do sacrifício de Cristo naquela cruz do Calvário. Aquilo que Cristo fez pela nossa vida. E nessa noite você possa ceiar com muito temor na presença de Deus. Amém? Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Amém, irmãos? Então esse é o momento que Paulo ele instrui acerca da ceia do Senhor. Todas as vezes que comemos o pão, bebemos o cálice, nós estamos dizendo a seguinte frase: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Guarde isso, irmãos. Todas as vezes que você celebra a ceia do Senhor, você está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em outras palavras, você está dizendo: Senhor, volta, porque eu estou preparado. Volta, Senhor, porque eu quero encontrar com o Senhor. E que nessa noite você possa examinar o seu coração. E nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que consagre este pão, esse suco de uva, diante da presença de Deus. Eu vou pedir ao diácono Carlos que pegue uma bandeja, em nome de Jesus. Vai levantar ela, em nome de Jesus. Diaconisa Conceição também vai pegar uma bandeja, por favor. E diaconisa Mirna também pega uma bandeja, por favor. E a diaconisa Leni vai orar, santificando esse alimento ao Senhor em nome de Jesus.
Maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, neste momento da Santa Ceia, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um de nós, Senhor, que vai participar dessa Santa Ceia, e que cada pessoa, Senhor, seja transformado, seja mudado, Senhor, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de ser honrado, louvado e exaltado, Senhor. Perdoa cada um de nós, Senhor. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas que a misericórdia do Senhor venha ser renovada nas nossas vidas, a cada momento, a cada dia, Senhor. Oh Deus, limpa cada um de nós, Senhor, espiritualmente, Senhor. Oh Deus, limpa nossa boca, limpa o nosso coração, limpa nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, Pai, eu entrego, Senhor, essa Santa Ceia neste momento, Senhor, e peço ao Senhor que abençoa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Pode servir com alegria em nome de Jesus e nós vamos louvar o Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, Deus. mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Você que recebeu, vai orando e cantando, buscando a presença de Deus aí no seu lugar. O Messias aguardado, Oh Deus! vem me buscar. És adorado entre nós, Você pode cantar isso nessa noite. tão desejado aqui, Nós te desejamos, Senhor. Oh Deus! mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, Pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, O Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. mas a igreja Será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Todos receberam? Este é o pão vivo que desceu do céu.
Todo aquele que se alimentar do Senhor, pelo Senhor viverá. Que você nessa noite seja santificado na presença de Deus. Esse pão representa o corpo que foi moído naquela cruz. E nós estamos relembrando em memória dele aquilo que ele fez por nós. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Você pode agradecer pelo corpo de Jesus, moído naquela cruz do Calvário por nós. Obrigado, Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomamos todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Você pode levantar a sua voz em gratidão ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós queremos consagrar ao Senhor a nossa vida, Pai. E queremos bendizer ao Senhor, oh Pai. Obrigado, Senhor. Levante a sua voz em gratidão ao Senhor agora, em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício dele naquela cruz do Calvário. Aleluia. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, nós te damos graças por nos ajudar a permanecer firmes em Ti, Deus. Oh, Espírito Santo, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e Te louvamos. Pode ficar de pé no seu lugar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Mais uma vez, cante isso. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, cante isso. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Levante as suas mãos e diz: em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. me buscar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus.
Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Todo olho verá o Senhor vindo nos ares para buscar a sua igreja. O maior evento, aleluia, onde o Senhor buscará os remidos, onde o Senhor buscará aqueles que nasceram de novo, lavados no seu sangue, guardados e que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele vem nos buscar, Ele vem nos buscar, Ele vem nos buscar, Ele vem te buscar. Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos e dizer: aleluia, o Senhor vem me buscar. O Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem. Aleluia. Nós te bendizemos, Deus. Oh Pai, muito obrigado, Jesus, porque esta é a viva esperança da igreja. Irmão, se você morreu hoje, tenha certeza, o Senhor veio para você. E se você não morrer por esse dia, fica tranquilo, você vai subir no arrebatamento com a igreja. Essa é a firme esperança, a convicção que temos. O que traz esperança na nossa alma é saber que eu fugi do pecado, que eu não amei o mundo, que eu amei a Jesus, que eu desejei Deus, que eu carreguei a minha cruz. Mas quando Ele vier para me buscar, aleluia, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. As primeiras coisas foram passadas e nós estaremos com Ele eternamente para as mansões celestiais. Aleluia. Mas a igreja será piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será. Espírito Santo de Deus, aviva a tua obra, aviva o teu povo. Piscar de olhos acontecerá. Aleluia. Nós te bendizemos, Pai. Faça assim com as suas mãos e que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês até a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. E a igreja diz: Deus abençoe, aplauda ao Senhor e vai na paz de Jesus Cristo. Vai cantando glória, glória para casa.